Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fora de Sala, o seu podcast semanal de cultura, teologia, sociedade e, por que não, liberdade, não? Eu sou Eduardo Rosa, é uma alegria poder receber aqui você mais uma vez para boas conversas sempre bem-humoradas, mas sempre perder a dose de profundidade que nossos assuntos sempre exigem. Eu quero começar agradecendo os meus companheiros, os integrantes, o nosso elenco desse podcast, sempre presente, sempre alegre. Joel Neto, uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Valeu, Du, eu faço parte de um elenco, então. Pois é. Puxa vida. Claro, time O titular, casting, não? Muito bom, legal. Felipe Santos, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui mais uma vez. À minha esquerda, os meus amigos Lucas Sabatier. É sempre uma alegria. E ele, Pedro Vercelino. É nóis. Amigos, hoje o programa é mais que especial, porque hoje, pela primeira vez na história do Fora de Sala, nós temos uma pauta indicada por um dos nossos ouvintes. Olha só. Achei que você ia falar das luzes coloridas novas que a gente colocou no podcast. E pela primeira vez tem Coca-Cola na caneca. Pois é, tá vendo? E café. E não é Dudu. E Não, alguém misturou Coca-Cola com café, inclusive. Caramba. Então se segurem, porque agora teremos falas de 7 minutos. E não seguidas. ter o café Dudu é liberdade. Coitado. Queria que vocês tivessem o contexto dessa história. Mas eu quero agradecer ao querido Júnior Casagrande, que mandou uma pergunta pra gente lá de Padova, na Itália. Olha só, Audiência ouvinte internacional. Que isso, hein? Fora de sala, rompendo fronteiras. Ciao, tutto bene. Olha, é isso aí. E o Júnior mandou uma pergunta pra gente, uma pergunta Grazie, muito interessante. E ele diz o seguinte: existe perigo em espiritualizar demais as coisas? Se sim, quais? Se não, como lidar? Espiritualizar, ele explica o que ele quer dizer com espiritualizar, no sentido de qualquer coisa negativa que aconteça na vida ou ministério é fruto da ação do inimigo, por vezes, mesmo que inconscientemente, encobrindo nossas falhas e incapacidades, terceirizando culpa. A pergunta do Júnior é muito importante, porque muitos de nós sempre ouvimos, quantas vezes diante de um problema nós ouvimos e pensamos, isso é obra do inimigo, existe um fator espiritual envolvendo a minha vida. E ele parece estar realmente preocupado com a terceirização da culpa e pensando na culpa nossa diante dessas situações da vida, né? E embora seja verdade que nós vivemos de uma batalha espiritual, que a espiritualidade seja uma realidade, até que ponto, meus amigos, isso pode se tornar uma forma de encobrir nossas falhas, de evitar nossas responsabilidades? De que forma essa espiritualização excessiva, essa ultra-espiritualização, pode nos prejudicar tanto individualmente quanto como igreja? Nós vamos refletir sobre esses pontos hoje e tentar entender como nós podemos encontrar um equilíbrio saudável nesse assunto. Muito bem. Pedro, qual foi a espiritualizada mais, assim, absurda que você já ouviu? Eu me lembro de um casal que nos procurou certa vez por conta de um problema de adultério. A esposa havia descobrido o caso de adultério e quando lidamos com a situação, esse rapaz veio e pediu desculpas, um adultério que durou durante 2-3 anos. E ele pediu perdão porque ele havia sido possuído pelo espírito do adultério. Então ele não tinha culpa, um espírito se apossou dele e ele cometeu aquele ato. Pra você, Pedro, qual que foi a espiritualizada mais louca que você já ouviu? Olha, eu acho que existe uma tendência entre Satanás levar a culpa de muitas coisas que Satanás não tem nada a ver. Mas também existe uma tendência de Deus levar a culpa de muitas coisas que Deus não tem nada a ver. E acho que a melhor espiritualizada que eu ouvi, as duas envolvem o mesmo casal há algum tempo atrás no ministério. Eles eram namorados, eles terminaram, e quando eles terminaram, eles colocaram na cabeça de que o inimigo tinha plantado uma semente de discórdia no relacionamento deles, e eles não podiam mais estar juntos porque existia algo que conspirava contra eles. E aí um dia, esse rapaz me escreveu, dizendo que ele estava fazendo devocional, que Deus tinha falado com ele sobre o namoro dele. E aí eu comecei a entrar em crise, né? Porque quando você fala que alguém tá lendo a Bíblia e Deus falou com ele sobre o namoro, você começa a falar assim, não é muito possível, né? Porque, a não ser que ele esteja reconhecendo os seus pecados, né? Ele não acha que ele achou alguma coisa sobre namoro na Bíblia, né? E tudo mais. É que ler a Bíblia é Deus falar com você, né? Isso. Para quando você falar audivelmente, é casa de psiquiatria já, né? Ele falou que Deus falou com ele lendo a Bíblia. E eu falei assim, sério, cara, que legal, né? Me conta ele, eu tava fazendo meu devocional em Filemon. Aí eu gelei. Eu falei assim, mano, não é possível.
que Deus falou com ele em Filemon sobre o Sobre namoro o dele. namoro. E ele falou assim, sim, ele falou assim, pastor, Deus falou que o meu namoro vai ser reatado, a minha namorada vai voltar. E esse ataque de Satanás que a gente tá sofrendo vai cair por terra. Eu falei assim, sério? E Deus falou isso em Filemon? Tem um verso em Filemon, versículo 15, ele leu pra mim, ele falou assim, que talvez ela tenha sido separada de você por algum tempo, pra que você o tivesse de volta para sempre. Caramba! Aí ela falou que Deus falou com ele, de que ele ia trazer de volta, naquele momento de devocional, a sua namorada, que talvez tenha sido separado dele por algum tempo, e que ele traria de volta. Propaganda de Uau. cigano no poste da Exato. rua, né? Não muito tempo Traga depois. o amor eles de vão- volta em 3 Não dias. muito tempo depois, ele tava namorando uma outra menina que não era ela. E aí, eles terminaram, porque não deu certo. Ah. E aí ele falou comigo de novo, ele falou assim, pastor, tá fazendo meu devocional, Deus falou de novo comigo sobre o meu namoro. E aí eu falei assim, cara, sério, ele... eu tô lendo Hebreus, aí eu já desisti do ministério. Eu falei assim, eu não sei ensinar a Bíblia nessa igreja. Não é possível que as pessoas leiam a Bíblia tão errado assim perto de mim. E ele falou assim, eu tava lendo aquele capítulo que fala da glória da nova aliança, ser melhor do que a antiga. E eu acho que eu deveria tentar de novo uma Nossa, nova aliança não é com aquela possível. garota. Criativo ele, hein, cara? Ele é Cara, criativo. ele é bom, na moral. Ele é criativo. Ele parece aqueles alunos que dá desculpa que não entregou o trabalho. Né? A desculpa é tão boa que dá vontade de dar nota pela desculpa, né? A desculpa vale mais do que Vale a... mais que o trabalho. Puxa Confesso vida. que o que mexe comigo nessa história, eu falei assim, cara, ele conseguiu ver Deus ali de um jeito muito Caramba, concreto que Pedro. só ele enxergou. Caramba, ô Lucas, é hilário, cômico se não fosse trágico, né? Quais são os riscos dessa espiritualização excessiva? E você percebe, assim, por que isso é um problema? Eu acho que a própria pergunta já denuncia um desses riscos importantes, né? Eu diria que antes da terceirização da culpa, existe a terceirização da responsabilidade, né? Uhum. Legal. Então, avaliar anteriormente a culpa, a questão do o que é que eu tenho responsabilidade de fazer, né? Então, se o jovem tem pensamentos impuros, ele está dominado pelo demônio da lascívia, imoralidade. pelo Sim. espírito da imoralidade. Ou se ele é um jovem que tem problema com materialismo, ele está dominado por um espírito da avareza, né? Mas essa espiritualização de coisas pelas quais nós somos responsáveis acaba levando a esse redirecionamento da culpa. Né? Então, eu não tenho culpa no cartório. A culpa é do espírito que me oprime, né? Que me aflige. Então, acho que esse talvez seja o principal perigo aí que a gente pode denunciar nessa conversa. Joel, o que você vê de problema nisso? Quais são para você os maiores riscos de espiritualizar demais as coisas da vida? Na verdade, o que seria espiritualizar demais, amigos? Vamos tentar tornar isso mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Quando, Joel, espiritualizar é um excesso? Eu acredito que isso é uma espécie de dualismo que a gente faz da realidade, né? Sim. A gente separa as coisas naturais das coisas superiores, né? Como o Schaeffer ensinou lá na Morte da Razão, né? Acho que seria uma espécie de um platonismo gospel, isso? É um platonismo gospel, um espiritismo de meia pataca, né? Uma coisa meio do tipo. Mas eu acho que tem a ver com isso. Mas eu acho que na prática pastoral, esse dualismo que a gente faz, né? De o que é natural, o que é sobrenatural, o que a gente pode jogar na conta de Deus, o que tá na nossa conta. Eu acho que na prática da vida pastoral é muito difícil mesmo lidar com isso. Porque nós temos que lidar com os dois polos de tensão. Que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nos cabe uma responsabilidade humana. Essa é a grande questão que por séculos teólogos, Sim. pensadores das escrituras vêm discutindo, né? Se é soberania, se é iniciativa e responsabilidade humana. E a Bíblia fala das duas coisas. A Bíblia não fala de uma ou de outra, mas ela fala das duas coisas em consonância, em acordo, né? Existe a soberania de Deus, existe a responsabilidade humana, e elas não estão desassociadas, elas andam juntas simultaneamente. E aí na prática pastoral, quando a gente está tratando alguém, por exemplo, uma pessoa que tem que tomar uma grande decisão na vida, como ajudar essa pessoa a entender que Deus é senhor da decisão dela, de que Deus age, de que o traço da vontade de Deus se estabelece, e isso não é uma
espiritualização barata, mas é uma declaração do nosso Deus, de que ele é soberano sobre todas as coisas, Senhor de todas as coisas, mas que cabe ao indivíduo responsabilidades. Cabe ao indivíduo tomar decisões que cabem a ele, decisões que carecem do discernimento dele pela palavra de Deus, decisões que cabem de responsabilidades e riscos que ele assume ao tomá-las, e tudo isso debaixo da soberania, do cuidado, da proteção de Deus. Então, eu não estou dando uma resposta, estou problematizando isso, de dizer que eu acho que não adianta só a gente conceituar, mas problematizar no sentido de que isso é complexo mesmo. Sim. Na prática pastoral isso é muito complexo. Porque eu estava conversando com uma pessoa hoje que decidindo se ela vai continuar com o negócio dela ou se ela vai vender e vai partir para uma outra coisa porque ela não está mais achando interessante o que ela faz. E aí eu fiz algumas perguntas racionais, pautadas pela sabedoria, creio, de Deus, revelada nas Escrituras, mas ela não parecia estar muito ligada às minhas perguntas. Ela estava decidida que esse movimento de disruptura do trabalho atual e uma nova realidade de trabalho aconteceria se Deus agisse sobrenaturalmente para impedir o negócio dela e agisse de forma miraculosa para entregar um novo caminho de trabalho. E como que eu, como pastor, agora lido com essa coisa? E não tirar dessa pessoa essa noção de que Deus é Senhor para agir nesse contexto decisório dela, mas que ela não vai poder sentar e ficar esperando, sem fazer considerações, sem buscar o discernimento, sem tomar decisões de responsabilidade dela e que geram riscos, né? Então, eu acho que nós temos uma coisa para discutir aqui bem interessante como pastores, de que isso está muito presente na prática pastoral, nos nossos aconselhamentos. Sim. As pessoas fazem esse dualismo e nós precisamos, assim como o Schaeffer ensina, como Tomás de Aquino lá atrás ensinou, a gente precisa reunir de novo natureza e graça, né? E a gente precisa ajudar as pessoas a tomarem em Cristo, que é aquele que preenche, é o Deus que preenche toda a realidade, decisões que partem do escopo humano, tem responsabilidade e riscos, mas que está dentro de uma soberania do Deus soberano. Bem difícil isso. Edu, talvez essa fala do Joel nos traga para uma discussão mais abrangente sobre espiritualidade, né? A princípio a gente estava conversando sobre a espiritualidade dentro dessa responsabilização do inimigo nas nossas lutas. E talvez esse seja o enfoque da pergunta, mas por detrás dessa linguagem, espiritualização, ou a espiritualidade, que é uma terminologia que é tão comumente adotada na nossa cultura, a gente precisa esclarecer, né? O que é espiritualidade de maneira mais concreta. Talvez quando a gente, como cristão, fala sobre espiritualidade ou vida espiritual, a gente está tratando da mesma coisa do que o pessoal do yoga está tratando quando eles falam sobre uma espiritualidade, ou o pessoal da meditação, ou o pessoal até do mundo profissional aí da psicologia, quando eles falam da importância da espiritualidade. Do mercado de trabalho. Positivismo. O que é espiritualidade no nosso mundo? Porque está tão diluído no nosso vocabulário que a gente acabou perdendo até a densidade desse tipo de terminologia, né? Até porque, em alguma medida, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a espiritualidade é parte, ou talvez a grande parte, da nossa experiência humana. Sim. Como seres que são espirituais com corpos, que se expressam ou movimentam-se na sua espiritualidade com corpos de carne e osso como nós temos. Mas nós somos seres espirituais, ao mesmo tempo que somos seres que se expressam fisicamente. Então, falar de espiritualidade, em alguma medida, tem a ver com falar daquilo que nós somos em si. Daquilo que nós fazemos em si. E como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta em termos espirituais, né? Em alguma medida. Agora, pegando o gancho do que o João está falando, né? Me parece que, normalmente, o ambiente em que isso é mais problemático para nós não é, essencialmente, talvez, numa fatia do cristianismo, no lugar onde a gente põe a culpa no inimigo. Mas é naquilo que a gente espera de Deus. Sim. Eu acho que essa é a grande figura. E aí, quando o assunto é vontade de Deus, a parada fica bem sinistra. Sim. Porque a gente vive um cristianismo, em alguma medida, quando o assunto é vontade de Deus, que ele é um cristianismo místico. É maniqueísta. Isso, É exatamente. maniqueísta. E esse cristianismo místico, em alguma medida, ele é assim.
eu tenho um Deus, que ele tá distante, ele esconde coisas de mim, e eu preciso, por meio da divinação, da adivinhação, de manipulações espirituais, descobrir a vontade desse Deus. Então eu jogo dados, então eu abro a minha Bíblia e procuro um versículo aleatório, então eu converso com pessoas mais espirituais que ouvem Deus falar no ouvido delas, elas falam pra mim a vontade de Deus. E aí eu começo a esperar de Deus que Deus fale coisas que ele nunca prometeu que ele falaria. Ou que ele faça coisas que ele nunca prometeu que ele faria. E aí eu vivo o meu mundo como se Deus tivesse que tomar todas as decisões da minha vida, eu não tenho liberdade pra elas, e eu não busco sabedoria em Deus na sua revelação, mas eu busco uma dependência do próprio Deus pra tomar minhas decisões. E aí qual eu acho que é o grande perigo? É aí, de novo, é a terceirização da responsabilidade. Quando eu tô lidando com um jovem adolescente, duas coisas que você vai lidar muito... Não, vou lidar com uma só. Uma coisa que você vai lidar muito com um jovem adolescente nos 16 para 17 anos. O que eu vou ser quando eu crescer. Ele tá fazendo 85 mil provas no vestibular, os pais dele estão enchendo a paciência dele, ele precisa passar na faculdade. Só que ele tem amigos na igreja que já trocaram de curso 3 vezes. E eles veem que se sentem frustrados nessas trocas de curso, não chegam lá. Ele vê os seus pais com 40, 50 anos, cansados de fazer o mesmo trabalho por 20, 30 anos. E eles começam a dizer o seguinte: qual é a solução? Eu preciso encontrar a profissão que Deus tem pra mim. Porque se eu entrar na faculdade que Deus escolheu pra mim, então eu vou ser bem-sucedido e eu vou ser feliz. E ele começa a orar: Deus, me dá uma faculdade, Deus me dá essa faculdade, qual é a faculdade, qual é a faculdade? E aí quando ele começa a perceber o salário que ele pode ganhar com aquela faculdade, ele acha que é aquela vontade de Deus, ele vai lá e faz. Aí ele se frustra e cansa, e ele troca de faculdade, e alguém fala pra ele assim: mas você não tinha dito que isso era a vontade de Deus? E ele vai dizer assim: sim, mas Deus me mostrou novos caminhos. Ou seja, a culpa não é somente de uma decisão errada que ele tomou, que ele não queria ter tomado, mas a culpa é do próprio Deus. Por quê? O que ele não quer não é saber a vontade de Deus. Ele quer não sofrer. Então, mas nesse sentido, eu acho tão importante, porque daí a gente volta pro assunto do diabo, do inimigo, porque a gente tá dizendo, quando a pessoa espiritualiza, né? Eu acho que não é um caminho consciente e nem que inicia assim. Eu acho que ninguém coloca a culpa no diabo e nem busca a vontade de Deus. Faz isso sempre num segundo movimento, quando a sua tentativa deu errado, ou quando você não consegue nem tentar porque não sabe que caminho tomar. Então você faz algo, deu errado, aí você talvez precise buscar o diabo e dizer: ah, foi o capeta. Porque eu já fiz, já deu errado. E o diabo tá lá no inferno, se ele fica lá, não sei, o Felipe depois resolve. Mas o diabo tá lá no inferno olhando pra gente, dizendo assim: dessa vez não fui eu. Né? Tem coisa que a gente faz mal feita, tão bem feita, que nem o diabo dava conta de fazer. Né? Que a gente faz muito bem as coisas mal feitas. E às vezes a gente não consegue tomar decisões, é inerte mesmo, não consigo tomar uma decisão se eu tenho que fechar meu negócio e tem outro. E eu faço o mesmo movimento, só que no polo contrário, e com Deus. Porque no Aí final... eu digo: agora Deus tem que fazer, porque eu não sei fazer, foi o diabo que fez, porque o que eu fiz deu errado. Então a gente não partiu querendo fazer. Eu acho que eu não consegui expressar isso, mas no final, se eu busquei a Deus e eu tenho consciência de que Deus me apontou um caminho, se der errado, a culpa já é de Deus. Então, se eu for pra aquela faculdade e eu não gostar, foi Deus que escolheu pra mim. Se eu casar com aquela menina e eu terminar no futuro, mas não foi eu que escolhi errado, foi Deus que escolheu pra mim. Mas a minha experiência, a pouca experiência que eu tenho tido com pessoas nesses anos, porque você pode ter muitos anos sem ter pouca experiência com gente, não parece que é uma coisa que nasce conscientemente. Quando eu encontro pessoas muito seguras, elas dificilmente falam porque é Deus. Sim. Elas falam: eu decidi. Eu fiz. O cara do alto rendimento. O cara do alto rendimento é muito assim. O cara que acorda às 5 da manhã pra correr, né? Depois sai da corrida, vai pra academia, sai da academia, toma um Importem, e depois põe uma roupa chique e vai trabalhar. Esse cara do altíssimo rendimento, né? Que é o que o Aristóteles vai trabalhar lá com os vícios, né? Esse cara do alto rendimento, ele dificilmente vai falar. Agora, a pessoa que não sabe pra onde ir, ela fala assim: vou deixar na mão de Deus. A gente precisa consertar esse ponto de partida. Porque a boa espiritualidade é aquela espiritualidade que faz tudo partir de Deus, para que as minhas decisões comecem a fazer sentido e ter segurança. Isso que você colocou é importante, porque eu não sei se vocês acham, mas quando a gente fala sobre essa questão da espiritualidade que o Lucas levantou, a gente tentar entender isso, parece que na mentalidade das pessoas existem 2 mundos caminhando. Um da materialidade, do real, do visível, e o outro do espiritual. Né? Existem coisas acontecendo aqui, coisas acontecendo aqui. E em algum momento essas 2 coisas se chocam e se contradizem. Como se houvesse um mundo espiritual, um mundo real, e às vezes as coisas não estão tocando na mesma ordem. Ou às vezes um interfere no outro, o mundo material e o mundo espiritual. Felipe, qual que é a mentalidade bíblica sobre a nossa concepção de realidade?
Eu acho que isso vai nos ajudar a entender o que significa espiritualidade, não é? Ou seja, quando a gente olha para as escrituras, existe essa divisão de coisas acontecendo? Existe um mundo espiritual, imaterial, ou etéreo, né? E um mundo real. Essas coisas realmente são visíveis lá? Nós sabemos lá no Novo Testamento, especialmente pelo discurso do apóstolo Paulo, que existem 3 céus, 3 esferas. O primeiro céu é o que está diante de nós, o firmamento, é um céu material, digamos assim. O segundo céu é o mundo espiritual, onde estão os anjos e os demônios. Demônios são anjos, só que são anjos que pecaram, né? E o terceiro céu é a presença de Deus, é aquele lugar onde o apóstolo João foi em Apocalipse 4 e 5. Aliás, o livro de Apocalipse, basicamente, a partir do capítulo 4, ele está lá. Então, são essas 3 esferas. Como seres humanos, nós humanos não temos acesso direto ao terceiro céu, não podemos chegar lá em corpos físicos. Só podemos chegar lá em corpos, no nosso espírito, quando nós morremos. Os anjos, eles não têm também, os demônios também não têm acesso ao trono de Deus diretamente, só quando eles são chamados lá, ou coisa do tipo. Nós vemos isso ali em Jó, capítulo 1, por exemplo. É um exemplo, é uma ocasião. Então, 3 céus. O mundo material e o mundo espiritual, existe uma interseção entre eles. Era isso que eu ia dizer. Eu tendo a concordar com você fortemente. Uma vez eu tive o privilégio de ensinar Efésios 6 aqui na igreja na Revive. E eu tentei usar a analogia de que existe uma realidade como se fosse o upside down de Stranger Things, né? Que é o nosso mundo espelhado, em que as coisas acontecem, mas são as coisas que nós não vemos neste mundo acontecendo. Existe esse mundo, né? Porque a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo falando da presença dos anjos no culto. Mas os coríntios não viam os anjos lá, mas Paulo garante que eles estão lá. Paulo vai dizer em Efésios da presença dos principados, das potestades, dos poderes malignos das trevas, habitantes na cidade de Éfeso. E no contexto da própria igreja. E Paulo fala que a luta é com eles, embora não os vendo. Então, de fato, existe uma intersecção entre o mundo espiritual e o mundo material, e essa intersecção acontece, para mim, pelo menos, primariamente na ressurreição de Jesus, em que, em alguma medida, o mundo espiritual do corpo glorificado de Jesus invade o presente do mundo material corrompido pelo pecado. E ali você tem o céu tocando a terra, talvez da primeira vez, de forma mais drástica na história. Uau. E ali fica claro para a humanidade o que vai ser a nova criação. Vai ser o mundo espiritual suplantando o mundo natural, por meio de todas as coisas sendo refeitas como Jesus foi refeito. Ou né, se fundindo. Né? Se fundindo. Exato, né? Aperfeiçoado. A graça aperfeiçoa a natureza. Então, mas eu não sei se vai ser... Se essencialmente só vai ser um melhoramento da natureza. Não, é uma porque, segundo Pedro, fala de uma renovação pelo fogo. Inclusive, né? Ele fala de descartar para refazer, em alguma medida. Talvez não vai ser um descarte total, mas ele fala de uma renovação completa da humanidade. Né? Então, nesse sentido, a ilustração é interessante do upside down, lá, do mundo de cabeça para baixo, mas deixa eu tentar usar algumas ilustrações também contemporâneas. É mais ou menos assim, é como se nós, assim, eu estou fisicamente aqui, nós somos seres espirituais, certo? A matéria faz parte da nossa essência, porque ser humano é ser material e espiritual ao mesmo tempo. É diferente do anjo. Ser anjo é só ser espiritual. Então, mas como eu estou em Cristo, eu já sou uma nova criação, ou seja, eu já habito nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É como se eu de verdade estivesse no céu, estivesse no mundo espiritual, com meus óculos de realidade virtual, controlando esse corpo no mundo material, igual aquele filme Jogador Número 1. Você tá me vendo, aquela brincadeira, você tá me vendo aqui, mas você só tá vendo a capa, porque eu, na verdade, estou na região celestial assentado com Cristo. Então, esse Paulo é um usa essa aspecto. metáfora de ser transportado, inclusive, né? Do reino das trevas para o reino do... Exatamente, lá no início, em Colossenses capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o filho do reino do seu amor. Então, você tem essas duas realidades. Agora, os anjos, eles estão nessa interseção entre mundo espiritual e mundo material. Por exemplo, eles estão aqui agora. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam. Os anjos estão aqui agora. Agora, Satanás está bramando como leão, ele está ao derredor. Ele está buscando. Aí, é claro que dependendo da teologia da pessoa, vai falar que Satanás ali é uma Satanás por meio dos seus acólitas, né, dos demônios. Outros vão dizer que é o próprio Satanás.
Só para falar, a distinção existe dependendo da visão teológica que a pessoa tem, mas no final das contas há aquela concordância de que existem seres espirituais que estão à espreita. Do reino das trevas. E eles podem tocar o material. Nós não podemos necessariamente. Nós podemos tocar o espiritual só através da oração. Eles podem tocar o material se materializando. Nesse sentido, existe um aspecto das sociedades latino-americanas, da sociedade brasileira, que é positivo em comparação à América do Norte, à Europa. Eu só queria fazer um comentário que eu acho incrível como o Felipe acabou de sair do terceiro céu e pousou no Brasil. Numa frase. Ele acabou de sair do terceiro céu e em 2 minutos ele pousou na sociedade latino-americana. Não, é porque assim, nós temos eu sei que lá na Europa existem muitos... Fica aquela impressão de que eles são muito céticos, mas na verdade existe muito misticismo. Até o rapaz que mandou a resposta, ele talvez saiba. Existem mais pais de santo e mães de santo na Itália do que existem pastores. Por quê? Gente, porque é possível o ser humano interagir com o mundo espiritual? É possível. Só que pessoas interagem com o mundo espiritual, seja por meio de interação com demônios ou de interação com o Senhor. Acho que com o Senhor eu já expliquei. Eu já falei, né? Agora, com os demônios. Quando uma pessoa... Aí talvez, eu não sei em que grau de diferença nós estamos aqui. Mas, por exemplo, meu pai era caminhoneiro. Meu pai, ele fazia muito transporte de mudança e tal. Tinha uns rapazes que trabalhavam com ele. E às vezes, viajando de noite, meu pai parava para dormir num posto de gasolina. E eles dormiam para... Enfim. Certo dia, um dos rapazes que trabalhava com meu pai, eu conheço ele desde pequeno, ele foi da Macumba, cresceu no centro de Macumba, foi dedicado lá e tal. A família dele era dessas religiões de matriz africanas. E ele disse que certo dia ele estava o caminhão do meu pai parou num local para eles dormirem e era do lado de uma casa de produtos de Umbanda. E ele falou, e atrás dessa casa tinha um terreiro, né? Não era dia de terreiro e tudo mais, mas ele disse que ele não conseguiu dormir naquela noite. Porque ele ficava vendo o Zé Pilintra, Seu pai. Não, esse rapaz. Ele não conseguia dormir porque ele via o Zé Pilintra entrando e saindo da loja, ele via a Pombagira indo lá, ele via o Preto Velho, ele via os Ereis lá brincando. Ele não conseguia dormir. Eu acredito nele. Por quê? Porque, na minha opinião, todas essas os demônios se manifestam a partir dessas entidades. Eu sou cristão, não tem problema nenhum, porque eu não estou ofendendo a religião de ninguém. Como cristão, essa é a minha percepção. Então, eu acho que há pessoas que elas têm um grau de consagração ou de exposição tão grande a questões espirituais que elas conseguem visualizar aquilo em momentos específicos, só que isso é uma coisa muito negativa para elas. Há pessoas, cristãos, que não conseguem ver essas coisas, acho que a maioria não consegue, porque nós não precisamos, porque nós não interagimos com o mundo das trevas, nós interagimos com o mundo da luz. E no eu não mundo quero da acrescentar nada, mas quero dizer que eu penso exatamente como você. E no mundo da luz, Deus não precisa ficar dando showzinho, mostrando coisa pra gente. Isso é até um elemento... Pode falar. Só que eu venho de um contexto, meu contexto inicial de vida cristã, onde havia um exagero, a espiritualização das coisas. Em que sentido? Sim. Todo culto de oração tinha um anjo aqui, um anjo ali. Irmão, enquanto você falava, eu vi um anjo. Irmão, quando eu estava orando por você, eu vi um anjo. Todo culto tinha aquilo ali. Todo culto tinha um testemunho. Música, né? Tem anjos voando nesse lugar. Eu era criança, eu ficava morrendo de medo dessa música. Anjos voando em cima do altar. Eu falava, nossa, tem em cima da tia Cleide, um anjo? Tinha aquela questão muito testemunho do tipo, alguém bateu no meu carro, então Satanás está querendo tirar minha paz. Essa semana eu tomei uma multa, Satanás está querendo tirar minha paz. Essa semana eu tive uma briga com meu filho ou com minha esposa. É Satanás tentando lançar semente. Não, a super espiritualização é você atribuir um peso enorme a ações humanas, você atribuir a ações humanas que já são manchadas pelo pecado naturalmente a forças espirituais. Pode ser que haja, mas nem sempre. Eu acho que aí é o problema da espiritualização. E como é que você lida com isso? Você tem que ter maturidade espiritual para discernirem o que é ação humana pecaminosa e o que pode ser uma ação demoníaca, porque eles agem para perturbar a nossa vida, para atazanar a nossa vida e podem fazer de várias formas. Agora, para terminar a história interessante, assim, no passado, duas situações que aconteceram comigo no início da minha vida cristã. No meu terceiro ano do ensino médio, a minha turma fez uma camisa comemorativa
e tinha, à frente eram os personagens do Looney Tunes, né? Pernalonga. Eu tava no culto de oração. Explica só pra quem não sabe o que é Looney Tunes. Ah, tá. Assim, tem É alguém Pernalonga, ouvindo o programa. Patolino. Assiste o filme de Piu, basquete Piu. lá, É, o o Space Space Jam. Jam, né? Space Jam. E era aquela turma. E aí eu tava Jola. no culto de oração, o irmão virou pra mim e falou assim: Varão, enquanto eu orava, o Senhor me mostrou. Tem um demônio na sua camisa. Esses seres aí são todos demônios e tal. Irmão, você tem que. O que eu fiz? Minha avó via eles também quando eu assistia Pokémon na sala Então, dela. o que eu fiz? Eu joguei fora. Eu joguei fora a camisa. Me arrependi depois. E uma segunda foi que tem efeito sobre a minha vida até hoje. Eu tava conversando com um grupo de irmãos uma vez, de pessoas, e falando do calor, né? Eu falei que eu dormia sem camisa. E esse irmão falou assim: irmão, varão, como que você faz uma coisa dessa, varão? E se você for orar ao Senhor à noite, você vai estar sem camisa? Não pode, varão, isso é pecado, espiritualizou demais. Resultado, isso aconteceu, já deve ter uns 25 anos, até hoje eu não consigo dormir sem camisa. Me traumatizou. Interessante. Bom Ele prometeu ser interessante. Foi bom. E é isso que acontece quando o Felipe toma café com Coca-Cola. Acontece isso, isso, é isso. Cara, mas eu preciso dizer, ó, eu realmente, eu acho que nós, isso, do jeito que o Lucas falou que eu levei conversa para outro lugar, expandir ela, o Felipe também tá expandindo, vendo o que a gente falou. É isso aí. Mas, eu não sei o Lucas e o Pedro, mas eu realmente creio que essas coisas são reais, existem, acontecem. Eu não vou ficar aqui falando, primeiro porque eu gasto muito nosso tempo, eu não tenho histórias tão legais quanto o Felipe. Mas eu tenho várias histórias Eu que eu tenho poderia também. falar. Pessoas por exemplo, quando ele falava, lembrando, pessoas aqui na minha vida pastoral, no meu rebanho, desse meu tempo de pastoreio, que se converteram a partir de histórias muito parecidas com essa do Felipe. E foram levados para a igreja por conta de experiências com o mundo das trevas muito, muito pesadas. Eu tenho parente na minha vida, né, parentes da minha família, um parente que faleceu tinha muito envolvimento com coisas também desse tipo, como você falou, do ajudante do seu pai, e que terminou a vida vendo demônios embaixo do guarda-roupa, deitado na cama, enquanto falecia, e com gente do lado pregando o evangelho. Então, essas coisas são muito reais. Muito reais. O dura de novo, é a gente espiritualizar no excesso, como o Felipe falou, e também há muitas coisas que a gente vai ter que aprender a lidar com elas no secreto, para que a nossa maturidade se desenvolva. Por exemplo, essa semana mesmo, as passadas aí, Felipe, eu tava com muito trabalho para fazer, e aí começou uma sequência de desastres tecnológicos na minha vida. Eu fui pegar o meu tablet, que é novo, não é muito velho, e por alguma razão ele não tava funcionando. Aí passou 2-3 dias, faz um tempinho já, o meu computador, meu Mac, começou a dar problema na tela, R$2.000 para arrumar a tela. Aí agora recente, eu abri meu Kindle, que eu uso demais, a tela do meu Kindle estourada. Aí eu falei, Jesus, só faltou o celular. Caraca, tem que descobrir onde enterrar esse sapo, Onde hein? enterrar esse sapo. Aí, cara, eu fico, sabe? Aí, qual é o risco? Eu espiritualizar demais isso? Sim. Mas eu acho que a gente, talvez a gente super espiritualize questões ligadas à nossa agência para terceirizar a responsabilidade, mas muitas vezes a gente sub-espiritualiza a ação do inimigo. Boa. Isso. Talvez a gente possa lembrar o que aconteceu com Jó, da visão de Jó, sem ter o cenário celestial, a descrição do cenário celestial que a gente tem acesso. O que ele experimentou? A invasão dos bandos dos caldeus que mataram o gado e tomaram as coisas, desastres naturais que destruíram as suas propriedades e mataram seus filhos. Mas e aí, será que ele corria o risco de espiritualizar demais e falar, poxa, Satanás está por trás disso? Né? Os caldeus não têm agência? Né? Os desastres naturais não tem nada a ver com a ação satânica no mundo? Me parece que a gente tem que entender as coisas em contexto e entender que é possível, sim, que aquilo que normalmente a gente não espiritualiza, né, possa ter por detrás uma ação satânica que não escapa da providência permissiva de Deus. E quer criar maturidade em mim. Isso. Exatamente. Que é exatamente o caso de Jó. E por algum motivo Deus, na sua bondade, nos revelou todo o cenário. Não só o que aconteceu com Jó, mas o que acontecia por detrás ali no mundo espiritual. Talvez a gente teria a melhor maneira de lidar com essa super espiritualização ou sub
Seria colocando em perspectiva. Tem um exemplo... Só dizer uma coisa. Uhum. Eu acho que o perigo da subespiritualização é que ela é um iluminismo travestido de teologia. Explica melhor pra quem tá ouvindo. E acho que esse é o grande elemento, né? Tem um... O que seria iluminismo pra quem tá ouvindo isso? Em alguma medida, o iluminismo é um período na história da humanidade em que, agora por meio da razão, especialmente a partir do René Descartes, depois mais à frente pelo empirismo de John Locke. Agora a razão... Não, John Locke não. Empirismo é John Locke, né? John Locke, Romeo Bacon. Verdade. A razão do homem é alçada como o centro da existência do indivíduo e agora ela é a mãe de todas as realidades. Tudo que é possível de ser racionalizado é real e verdadeiro. O que não pode ser explicado racionalmente não é real, não é verdadeiro. Por isso a gente precisa desmitologizar a escritura, abandonar um Deus que seja transcendente e tudo mais. Tem um homem chamado Robert Funk, ele é importantíssimo nos estudos da vida de Jesus, porque ele é talvez um mero céticos e combatentes da existência de um Jesus divino. Ele tem uma frase que é enigmática num livro que chama O Quinto Evangelho, que é uma tentativa de reconstruir os evangelhos, tirando as partes místicas e míticas do evangelho. E ele diz o seguinte, queria ler para vocês. Ele fala o seguinte: o Cristo do credo e do dogma não pode mais exigir a aceitação daqueles que veem os céus através do telescópio de Galileu. As antigas deidades e os demônios foram varridos do céu por esse notável binóculo. Copérnico, Kepler e Galileu derrubaram a residência dos deuses e de Satanás e nos legaram agora céus seculares sob as nossas cabeças. Cara, isso é lindo. É poético, né? A maneira como assim... Seria mais bonito se não fosse satânico. Isso, é pagão. Entendeu? Pagão. Por quê? Porque o que o Robert Funk tá dizendo é o seguinte: quando nós passamos pelo renascimento intelectual e nos descobrimos como seres pensantes, a gente abandona todo o mundo mítico pré-moderno e tudo aquilo tem a ver com uma subracionalização, uma sociedade subdesenvolvida que olha para a árvore e acha Deus. E esse talvez seja o problema no nosso cristianismo racionalista, de dizer que agora não existe mais mundo espiritual também e que o mundo espiritual não tem uma intersecção com o mundo material. Né? Mas por isso que eu disse que na nossa tragédia, no bom sentido, essa catarse pastoral que a gente tem, né? É difícil lidar com isso. Sim. Porque a ciência fez isso com a gente. A ciência é a celebração final de dizer, se a gente consegue isolar o fenômeno e consegue gerar um resultado igual em todos os lugares e fazer isso virar uma ciência, pra que a gente precisa de Deus? Sabe que não precisa de Deus mais. Sobre a questão do não subespiritualizar ou superespiritualizar, acho que a questão do discernimento, uma história que aconteceu, marcou a minha vida. Eu, nos meus primeiros anos de vida cristã, eu tinha muito sonho que eu era atormentado por demônios. Vários. Assim, eu lembro que eu acordava cansado. Eu lembro de um sonho que eu fui agredido fisicamente. Eu era agredido fisicamente. Acordava ali cansado mesmo. Uma coisa horrorosa. E um dia eu compartilhei com um casal da minha igreja, a gente conversando. Eles oraram, falaram, isso pode ser espiritual e tal, mas nunca levaram isso pra frente. Até que um dia eu estava na faculdade, eu acho que eu tive um desses sonhos, já estava na faculdade. Anos haviam se passado, e eu compartilhei com uma colega de turma que era crente, que aquilo aconteceu comigo. Ela falou assim, poxa, Felipe, a gente tem que orar por isso. Eu falei assim, sabe, eu vou fazer o seguinte, tem um irmão lá na minha igreja que ele tem muita sabedoria de Deus para lidar com essas coisas. Eu vou te apresentar a ele, eu morava perto da igreja dela, eu vou te apresentar a ele, você vai lá, conversa um pouco com ele sobre isso e tal. Aí eu fui lá, conheci ele. Ele tinha uma pegada um pouco além do que eu recomendaria hoje, mas ele levou a sério o que eu falei. E ali eu lembro que nós passamos uma tarde inteira orando especificamente por aquilo. Especificamente. Eu nunca mais tive sonhos como aqueles. Porque a minha colega de turma, que teve a sensibilidade de levar a sério, me levou para uma pessoa que me ouviu, buscou entender o que estava acontecendo e falou comigo, nós vamos orar, porque o Senhor já te libertou dessas coisas. Satanás não tem poder sobre a tua vida, e se isso vem de fato dele, o Senhor vai mandar parar. E ali nós oramos intencionalmente. Eu lembro que foi uma tarde inteira, né? Conversamos bastante e aquilo mudou. Então, não dá para subespiritualizar, nem superespiritualizar. O Novo Testamento é cheio de coisas, é cheio de ocasiões que isso acontece. Felipe, que você apontar isso, porque na grande passagem de Paulo sobre batalha espiritual, em Efésios 6, Paulo tem duas ordens centrais, do qual todas as outras se relacionam. Ele diz, revistam-se da armadura de Deus e orem no Espírito em todas as ocasiões. Essas são as duas ordens de Paulo em todo aquele discurso. E em alguma medida, a oração é talvez, se você juntar toda a armadura, você tem uma arma.
E a armadura ali é o próprio Cristo do qual o crente já foi revestido e se reveste, né? E são virtudes do próprio Cristo, são a revelação do próprio Cristo, que é a palavra, e a mente do próprio Cristo, que produz salvação e consciência da salvação. Mas no versículo 18 ele diz: e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Ele fala sobre vigiar, a mesma coisa que ele acabou de falar no início, quando ele fala sobre colocar a armadura. Então, em alguma medida, boa parte, ou talvez a nossa grande arma em relação à batalha espiritual é a oração também, porque tem a ver com aquilo que você pontuou. A oração, ela nos eleva. Ela nos coloca diante de Deus por causa da mediação de Jesus Cristo e nos dá acesso ao trono do Pai, como Hebreus 4 vai dizer. Eu acho que... E é por isso que essa beleza da própria união com Cristo pelo Espírito, né? Porque eu oro, e quando eu oro no Espírito, ou eu oro, talvez aqui no Espírito seja guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, o que eu oro é tão correto quanto inteligível a Deus, porque o Espírito faz a ponte de ligação entre eu e ele. Ele intercede esse é o favor, caminho. Então, esse é o caminho da prudência. Esse é o caminho de você buscar em oração. Em oração, o Senhor te dará discernimento espiritual para entender o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque senão você vai cair no... Você vai dizer que... vão falar para você que você deu legalidade a Satanás na sua vida. Vão dizer que você precisa passar por um processo de cura e libertação. Você não tem fé. Vão dizer que você não tem fé. Vão dizer que você tem que passar por um processo de cura interior. Vão dizer que você houve que tem alguma herança genética, igual falaram uma vez para mim. Uma maldição hereditária. Irmão, eu orei por você e eu vi um senhor enterrando a cabeça de um bode debaixo de uma cerca. Isso gerou uma maldição hereditária na sua família. Dá espaço para alguém fazer uma cobertura espiritual em você. Exatamente. Então... Dizer que você só vai ser liberto debaixo da área de proteção. Exatamente. Dele. Você tá fora da visão. Mas olha o que Paulo tá falando aí. Você, crente, você anda em oração, você se reveste da armadura de Deus, você anda em oração, anda no Espírito, você ora sobre essas coisas e busca discernimento. Paulo soube quando Satanás fechou a porta para ele ir para a Ásia Menor e ele acabou indo lá para Troade. Paulo fala lá que nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Paulo ele sabia muito bem sobre... Jesus soube, quando Pedro falou para Jesus, não, você não vai para Jerusalém morrer coisa nenhuma não. E Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus sabia exatamente quem estava por trás de Pedro falando aquilo ali. Fazer nenhum Exatamente. E acho que essa talvez seja uma das coisas Você não sabe. Essas são coisas mais legais dos evangelhos, porque a proposta de Pedro, e aí na minha tendência é crer que Pedro não havia sido possuído por Satanás, mas Pedro agia nos intentos de Satanás, porque a proposta de Pedro é a mesma proposta de Satanás no deserto. É um reino de glória sem cruz. Porque o que Satanás vira para Jesus no deserto e diz: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todo este reino. Ele pode dar, porque esse reino é dele. Teologia do coach nascendo, né? Esse reino é dele. E o que Pedro vira para Jesus e diz, ele fala o seguinte: existe um jeito de você ser rei sem morte. É isso aí. Então, abandone essa ideia de morrer. E aí Jesus falou assim: sai da minha frente, esse não é o seu lugar. E o mesmo Jesus que sabia quem era que estava falando por trás de Pedro, é o Jesus que habita em nós e que pode nos mostrar quem está por trás das situações, sem a gente espiritualizar muita coisa e sem a gente desespiritualizar muita coisa. Porque, de novo, cara... Você tem problema com sua esposa, você tem problema com seu filho, você tem problema com uma pessoa no trabalho, não necessariamente isso aí é influência satânica, isso aí é o coração enganoso do homem seus levando desejos pecaminosos, exatamente, suas escolhas erradas. É você querer o seu, o que é pra você e tudo mais. Mas deixa eu fazer seu papel de perguntas aqui que você sempre faz, Felipe. Então, por exemplo, tem ansiedade, problema com a esposa, um monte de coisas que são frutos do nosso próprio coração, do nosso mau desejo. Mas nesses ambientes do nosso desejo caído, das nossas feições caídas, a Satanás está agindo também. Sim, com certeza. Ele acha espaço. Do mesmo jeito que o Jesus acha as lacunas da nossa fraqueza para aperfeiçoar a força dele, Satanás, nas lacunas da nossa fraqueza, as nossas falências, nosso mundo, nosso corpo caído... Jogar a gente mais para baixo. Ele vai jogar... Ele também está agindo ali. Não dá pra gente subestimar isso. Mas o Espírito de Cristo, ele age em nós. Enquanto que a ação satânica... para com os crentes, ela é uma ação externa ao Age crente. contra nós. Ele conhece muito bem o homem. Né? Ele arma a ratoeira e coloca o queijinho porque o rato adora o queijinho. Mas ele não faz o rato comer o queijinho. E a gente come porque a gente quer. Né? Então a ação do inimigo no que diz respeito à agência humana, ela é externa, ela nunca é forçada. Né? Obviamente a gente poderia entrar na questão da possessão, no caso dos incrédulos, mas acho que não é o mas foco. ela é fortemente incentivada.
Por isso, sim. Não, Por isso que quando alguém cai... ela é incentivada porque ela apela aos nossos desejos caídos. Por isso quando você tá lidando com alguém que tá lidando com um pecado, uma queda pontual, Lucas, aquilo, a história, o que ela explica pra nós, nunca vai justificá-la, mas vai explicá-la. Você explica, mas não justifica. Isso, não justifica. exime a culpa. Não exime. E a questão é, a importância do reconhecimento da responsabilidade e, portanto, da culpa, é que a gente tem a oportunidade de voltar os nossos olhos para o Evangelho. Amém. Quando a gente se exime dessa culpa, dessa responsabilidade depois da culpa, a gente não precisa do Evangelho, a gente torna o Evangelho irrelevante. Culpa é um instrumento de Deus para nos impulsionar para o retorno. Aí, então, faz mais sentido pensar numa cruz que não tem a ver com a minha individualidade, com a minha renovação pessoal, ética, e simplesmente com a derrota do inimigo. Entendeu? A gente acaba com a categoria do pecado, que a gente já tratou em outro episódio. Né? O Evangelho, a substituição expiatória de Jesus, não tem mais valor. E a gente nem precisa dessa doutrina. Né? Nesse sentido, então, é necessário a gente olhar para a nossa responsabilidade, para a nossa culpa, e aí a gente tem o privilégio, a honra de olhar para a cruz do Jesus que tomou o nosso lugar. De outro lado, no que diz respeito à providência satânica, eu vou usar a palavra providência para tratar da ação externa, a gente tem a oportunidade da oração. Porque por meio de Cristo nós temos acesso direto ao Pai, que é quem tem autoridade sobre todas as forças espirituais. E nada acontece, tanto no mundo material quanto espiritual, além da providência do próprio Deus. Então ali a gente reconhece, sim, existe uma força que é poderosa e atuante nesse mundo, inclusive atuante nas minhas circunstâncias, sim. Mas existe um Deus que é maior do que todas essas forças, a quem eu tenho livre acesso. E no poder dele eu descanso. E eu não sei, faz muito sentido o que você falou, Lucas, eu não sei se você concorda com isso, mas me parece às vezes que em toda circunstância adversa da vida, eu estou de frente a uma situação em que Deus pode me provar, e sendo provado eu sou aperfeiçoado, mas que ao mesmo tempo eu tenho ali Satanás para me tentar, e sendo tentado eu sou derrotado. Então, diante da circunstância adversa, o passar com Deus e com fé por meio dessa circunstância é uma provação, por causa da providência do próprio Deus, de coisas que não acontecem fora do seu controle. Comporta-se isso de alguma maneira como uma provação onde eu sou aperfeiçoado, e uma vez sendo aperfeiçoado, eu sou demonstrado como íntegro, e Jesus aperfeiçoou o caráter dele em mim. Mas quando eu passo pela mesma circunstância adversa e a minha resposta é pecaminosa, ali existia um apelo satânico de Satanás, ou um apelo do meu coração para uma posição que Satanás coloca diante dos meus olhos, e que uma vez, como a linguagem de Tiago vai dizer, né, tendo concebido o desejo, dando luz ao pecado, eu sou derrotado diante da tentação, e isso gera morte. Né? Então, em alguma medida, existe uma certa neutralidade, às vezes, na própria situação. E a minha maneira de encarar a situação demonstra se isso vai ser provação para com Deus ou tentação para com o diabo. Até porque no caso da questão do adultério, que eu trouxe inclusive no começo do programa, o adultério começa com um desejo. Não é? Ele começa com a tentação, com o desejo de ter aquele ato. E que por alguma aventura, como a gente tem discutido aqui, isso pode ser uma obra de alguma forma satânica, desafiando a atitude dessa pessoa. E aí cabe que o Lucas está falando dessa questão da responsabilidade. Mas não é a causa. Decisão. Não é a causa, não é? Vocês acham que para responder a pergunta do Júnior, a grande questão envolvendo a espiritualização demais das coisas, passe por isso, da gente deixar de reconhecer a decisão humana, a responsabilidade humana diante dessas provações, diante do bem e do mal, diante das adversidades, diante das situações que caem sobre nós, quando de fato essa espiritualização é excessiva? Ela vai para o caminho perigoso. Edu, eu acho que a gente tende a enxergar Satanás só nas grandes coisas. Mas qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás desde o Éden é uma só. É minar a autoridade de Deus sobre a nossa vida e colocar Deus em dúvida para nós. Essa é a estratégia do Éden. Deus chega para Eva e diz: será que foi isso mesmo? Será que você não entendeu Deus errado? Será que Deus não é realmente bom? Será que Deus não está te privando de uma coisa boa? Essa é a estratégia de Satanás ao longo da história. E ao longo da história ele vai fazer isso com Israel no deserto, ele vai fazer isso com o povo na Palestina, ele vai fazer isso com o povo na Babilônia, ele vai fazer isso com a gente hoje. Porque o que Satanás quer? Satanás quer minar a nossa confiança em Jesus.
E vai produzir agências de escassez em volta de nós. Ele vai minar a unidade da igreja, ele vai desencorajar a gente na nossa santidade, ele vai trabalhar pro rompimento da nossa comunhão com Deus, ou pra nossa experiência da comunhão, já que o rompimento da comunhão não pode acontecer. Ele vai manchar os relacionamentos familiares e sociais. Essa é a estratégia de Satanás desde sempre. Então, existe uma agência de Satanás que é mais sutil nos detalhes do que, de fato, nas grandes coisas do demônio que põe a mão no meu ombro quando eu tô dormindo, né? O que também é verdade, né? O que ele também faz. Mas me parece que Satanás está também tão ativo em coisas que são para nós muito menores e imperceptíveis, mas que fazem parte do seu jogo de poder como um eterno iludido que tenta vencer a Deus e nunca vai vencer. Sabe qual um livro assim que vale a pena citar nesse momento? Recomendar é o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que não, assim, lembre, ali é uma historinha, né, que ele cria, uma alegoria, mas aquela conversa entre o diabão lá e o diabinho que está aprendendo com ele é bem interessante, mostrando a estratégia de Satanás, às vezes nas coisas mais banais da vida, ali no dia a dia e tal. Tem coisas grandes também, tem hora que ele vem para matar, roubar e destruir assim, de uma maneira absurda. Mas, em geral, quanto mais uma sociedade se anestesia de Deus, menos Satanás tem que se preocupar em agir violentamente. O C.S. Lewis mostra isso, né? Tem momentos que o diabo aprende que atacar e ele fala, não, com aquele pessoal deixa eles lá que eles estão alienados. Não mexe com eles que eles podem acordar. Exatamente. Então, isso aí, ele vai deixando as pessoas. Agora, numa sociedade forte, onde as pessoas têm consciência de que elas são em Deus, ele vai agir de outras maneiras, às vezes muito mais agressivas. Interessante isso que você está colocando. Vou passar para você, Pedro. Tem aquela velha história do Lutero, né? Do Lutero que lutava com seus demônios, aquela história dele ter jogado o tinteiro no demônio. Falou, sai daqui que eu tô ocupado com coisas mais importantes, né? Tem coisa mais importante para fazer do que ficar preocupado com você. Que dicas vocês dariam pra gente poder encerrar esse podcast, esse episódio do nosso programa, para pessoas que estão tentando discernir na sua vida questões que envolvem coisas espirituais ou não? Quais seriam aí meios práticos para que os nossos ouvintes possam andar com sabedoria no meio dessa questão, sem a negação dessa realidade espiritual, como nós conversamos aqui, deixamos isso bem claro, mas também sem essa supervalorização, esse excesso da influência diante da responsabilidade do homem? Acho que, basicamente, ore especificamente por isso, pedindo direção a Deus, se informe. Busque conhecer nas escrituras. Pegue uma boa literatura. Um livro antigo do Warren Wiersbe sobre Satanás. Enfim, tem uns livros interessantes aí. Um livro ótimo do David Paulison chamado Batalha Espiritual. Um livro bem fininho, mas maravilhoso. E aprenda sobre batalha espiritual. Ore. E eu acho que... Eu vou falar um pouco da experiência. Acho que é muito a minha experiência pessoal, né? Quando você tiver em dúvida, compartilhe com irmãos em Cristo maduros. Vai que o Senhor ajuda... Você usa essas pessoas para te dar insight naquilo que está acontecendo, para perceber. A gente não chegou a falar isso, mas me parece que um dos dons em Corinto, de discernimento de espíritos, tem a ver com isso. E parece que Deus dá a algumas pessoas no povo dele uma sensibilidade específica para lidar com o mundo espiritual e percebê-lo. Então, essa talvez seja a grande beleza de você lidar com isso na comunidade. Deus talvez não te deu este dom, mas Deus deu para alguém perto de você. E se você está cercado do povo de Deus, alguém perto de você pode te ajudar a lidar com isso. Que Deus deu para esta pessoa condições de lidar com isso que talvez ele não tenha dado para você. E por último, da minha parte, gente, se afaste de qualquer atividade que possa te levar para próximo do ocultismo, do oculto. Evita, não se aproxima, não participa. Qualquer coisa que você fala assim, poxa, isso aqui tem uma parada, um aspecto meio demoníaco, meio... Evita, porque isso acho que isso é muito claro em 1 Coríntios, quando Paulo fala para evitar o templo. Exatamente. Não é só por uma questão de liberdade ali. Às vezes os amigos na escola querem te levar para uma coisa, às vezes o pessoal do trabalho, às vezes uma pessoa que você está interessado. Não vira garrafa com ninguém. É que vocês são velhos, vocês não faziam isso, mas tipo, brincar, você lembra? Compasso. Brincar o jogo do compasso, jogo do compasso. Mas Exatamente. eu acho que é muito importante lembrar dessas questões, o que hoje vem mascaradas como espiritualidade gospel, né? Essa semana me mandaram uma mensagem perguntando sobre enneagrama espiritual dentro da igreja. Então, é bom a gente ficar de olho. Eu vou me abster para não ser cancelado. É bom a gente ficar de olho sobre essas questões que vêm mascaradas como uma vertente cristã. Aliás, é uma que não tem nada de pauta para o cristianismo. próximo, eu acho que de ajuda a pessoas.
falar sobre esse conceito nas práticas adolescentes. Exato. Eles lidam no colégio, com os amigos. Um dia a gente pode pensar sobre isso, considerar, pesquisar. Exatamente. Então, E não ignorem a presença, essa você pode cortar depois na edição, mas não ignorem a presença contínua dos gnomos e dos duendes. Porque, cara, toda vez que um par de meia some, uma ferramenta some, você tá procurando a sua carteira pra sair de casa, você tá com pressa, essas pragas desses duendes, eles roubam. O gnomo chama a moça. O gnomo chama Ele tá lá no fundo. Carol, quem pegou minha carteira 2 vezes essa semana? Ele tá enterrando a carteira. Isso é porque você não deu 3 pulinhos passando longuinho pra ele aparecer. Aí encerra o podcast. Bate na Eu madeira. queria falar uma coisa rápida. Eu queria falar uma coisa rápida. Mas se der, você Não. pode recuperar a compostura Porque agora. assim, cara, eu fico pensando o que isso daqui beneficiou essa nossa conversa. E eu fico pensando que alguém pode ter entrado, vai entrar no nosso podcast, ver esse episódio, vai pensar aqui. Lá vai 5 conservadores babacas que trabalham o dia inteiro dentro de escritório, estudando teologia, dando aula num seminário. E vão falar que esse negócio não existe, que o negócio do mundo espiritual não é real, o mundo dos capeta não existe, né? E tudo vai ler a Bíblia. E nós dissemos isso. Realmente tem que ler a Bíblia, mas nós não dissemos que não existe. Que é real e a gente precisa lidar. E tem gente que está nos ouvindo que lida com essa dor, lida com essas tensões como Felipe. Com esse assombro, né? Com esse assombro. E que a graça de Deus, a palavra do Lucas, ela é suficiente. A presença do Cristo em nós é suficiente. O que não diminui a pressão, a dor de toda essa realidade. Sim. E eu acho que para os que estão nos ouvindo, alunos, pastores, que lutam com isso, nessas coisas ordinárias, como Pedro falou, que Satanás atua ordinariamente nas nossas vidas. Eu não sei a experiência de vocês. Eu prego muito de domingo, né? E ao longo desses 20 anos. Eu comento isso aqui muito na igreja, o Pedro sabe, nossa equipe. Para mim, pregar é uma atividade de agonia. É muito difícil o domingo que eu vou pregar que o meu sábado à noite é tranquilo. Eu durmo muito mal. E por muito tempo eu lutei com isso, achando que era uma irresponsabilidade, uma fraqueza, que eu tinha que me cuidar. Hoje eu entendo, tanto é que eu preciso muito do meu domingo à tarde. Domingo eu sair daqui, vamos almoçar, não sei o quê, um dia no restaurante, eu não vou. Falei que ia no meio do caminho, eu liguei e falei, cara, não vou. Porque eu realmente estou lidando com algo, como o Lutero falou, né, tão mais excelente e maior, que é uma agonia comigo. Vir aqui domingo de manhã e entregar o evangelho. E é uma coisa ordinária, acontece todo final de semana na minha vida quase, e que eu preciso colocar na perspectiva do evangelho e preciso dizer para Cristo, eu quero amadurecer com isso. Nessa luta, nessa batalha entre o poder do evangelho e o poder das trevas que guerreiam em torno de mim, eu quero aprender, eu quero amadurecer. E cada dia eu aprendo mais, cada dia eu me torno um pouco menos rendido a essas coisas e mais parecido com Jesus nisso. Uma boa dica é, não pregue todo domingo. Tenha mais gente para pregar, porque é extremamente agonizante. E se não está agonizando, tem alguma coisa errada. Então eu acho que isso é um bom... E por fim, eu diria, ao último conselho meu, durma de camiseta. Na dúvida, né? Lucas, você gostaria de acrescentar algo? Talvez só para encerrar a discussão, considerar que a luta entre o poder do evangelho e o poder das trevas já foi vencida. Né? Se isso é uma agonia presente de alguma maneira nas nossas vidas ou na vida dos nossos ouvintes, saiba que Jesus já venceu essa batalha. Ele despojou esses poderes e essas autoridades na cruz, da maneira menos esperada, né? Se entregando, derramando o seu próprio sangue. Amém. E para aqueles que creem em Cristo, ele os comprou. Se nós somos dele, ninguém tira a gente da mão dele. Se nós somos propriedades dele, ele vai cuidar, ele vai preservar até o fim. A vitória já foi dada. Nós somos mais do que vencedores. E nada
pode nos separar do amor de Cristo. É. Nem principados, nem potestades. Esse é o meu sábado, viu, Lucas? Meu sábado é isso. É ouvindo essa tentação satânica no jardim. É isso mesmo que você acredita? É assim, desse jeito que Deus fala? Eu tenho que dizer todos os sábados que eu vou pregar pra mim, pregando o evangelho pra mim, dizendo, é exatamente assim. Então, no fim das contas, a espiritualização da vida, que é espiritual por si só, não é a negação da sua espiritualidade, mas é o reconhecimento, a afirmação, a confissão de que Cristo venceu. Amém. Ótimo. E essa realidade que você falou da cruz torna real, mas disponível para nós a armadura de Jesus como um recurso. Uma coisa interessante em Paulo, no texto de Efésios, é que ele não pede pra gente conquistar as armaduras ou pedir pelas armaduras. Ele nos pede para usar as armaduras. Ou a armadura em si. Ela já é nossa. A armadura nada mais é do que os recursos espirituais que nós recebemos como parte da vitória de Cristo na cruz. O seu evangelho, a sua paz, a sua justiça, a sua santidade, a confirmação na nossa mente que somos filhos dele. Então eu acho que essa é uma das coisas que nos dá segurança de enfrentar uma batalha espiritual, que é saber que não me falta nada que eu precise para enfrentar essa batalha. Amém. Porque eu estou revestido do Cristo vitorioso, do Deus guerreiro que venceu a morte. E ele me reveste com a sua proteção, né? E aí eu queria reforçar um dos conselhos do Felipe, né? Eu acho que a gente banalizou no mundo secular que nós vivemos o nosso envolvimento com o ocultismo, com o mundo das trevas. Eu lembro de criança de adolescente, assistir um filme de terror bem pesado, e isso trouxe consequências muito reais para minha vida por um bom tempo. Eu tive que precisar de ajuda para dormir por algum tempo, depois de grande. De dormir e acordar e ver gente em cima de mim e coisas me pegando. E aquilo mexeu comigo e mexe comigo até hoje. Se vocês perguntarem pra Tamires, essa semana aconteceu isso. Eu acordei gritando no meio da noite, e talvez tenha a ver um pouco também com o que a gente tem vivido como família durante as últimas semanas. Mas eu acordei gritando com a mão nela assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Com algo em essa madrugada. E isso é espiritual, isso é real. Graças a Deus eu tô muito longe de mexer com nada oculto nas últimas semanas da minha vida. Só o Judas. Só o meu gato que chama Judas, e talvez isso seja um problema na minha vida. Tadinho. Mas eu acho, inclusive, pra você, pai de adolescente, converse com o seu filho sobre isso, entenda o que ele tem assistido, aonde ele tem ido, quem são os amigos dele, com o que os amigos dele mexem e o que eles fazem, porque... O que tá entrando, né? Porque isso exerce uma influência significativa na nossa vida, de forma prática. Verdade. Quando seu filho pequeno vai para casa do amigo, às vezes para assistir um filme, o que eles estão assistindo, discerna, porque, olha, tem muita coisa aí que é feita por gente que quer introduzir as pessoas no mundo, né, nessa espiritualidade aí, no mundo demoníaco, no mundo das trevas. Tem gente que manipula, que brinca, às vezes acha que tá fazendo uma coisa simples, mas joga o pessoal no colo assim, no fogo, né? A partir dessas coisas aí. Sim, E se você... É isso aí. Se você ouviu esse podcast todo, lembre-se do equilíbrio, né? Exatamente o que nós estamos dizendo o tempo todo. Não busque demônio em tudo. Não espiritualize tudo, mas Não ignore. não ignore. Paulo Não diz, né? ignore a força e o poder dessas questões. É isso aí. Júnior, espero que tenhamos respondido a sua pergunta, não só a sua, mas esclarecido e ajudado a muitas outras pessoas Quem é a trazer Júnior? mais luz. O cara que fez a pergunta, mano. o cara que fez a pergunta. Nossa, do nada ele meteu um gênero gnomo. Chama de novo! Eu já vi um Júnior aqui. O cara que fez a pergunta. Jogou um Júnior do nada. É isso que dá gravar programa 10 horas da noite, tá vendo, gente? É que eu já isso. tinha esquecido do cara. Você que tá ouvindo a gente, continue nos acompanhando nas redes sociais, continue compartilhando, mandando suas perguntas pra gente. Você pode participar dessa conversa. Você pode enviar suas dúvidas, suas sugestões de tema, mas você que tá ouvindo esse programa, eu peço algo encarecido pra você. Siga a gente lá no Instagram, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Isso ajuda a gente para que esse ministério, esse nosso trabalho possa alcançar mais e mais pessoas. É isso, queridos. É isso. Nos vemos no próximo episódio e a gente se vê por aí. E se por um acaso você viu um demônio aqui na nossa gravação, não nos conte. Vai ver alguém passando aqui atrás. Ou um anjo, né? Ou um anjo, né? né? A gente podia cantar musiquinha Aí, pra ó, Dona opa, Cleia. É a luz azul. tem É a luz Luz azul. nesse azul, lugar. é a luz azul. Pronto, a gente vai falar que é Isso aí. ocultista, tem luz azul agora. Valeu, a gente se vê por Melhor aí. que vermelha, né?